Olá pessoal, bom dia. Vamos voltar aqui para nossa aula. Eu vou começar aqui falando com você, porque a minha proposta hoje é falar sobre, a revogação. Já falamos sobre a anulação, falamos sobre a convalidação e agora eu vou falar sobre a revogação, beleza? Para início de conversa, eu vou só te falar o seguinte: eu fiz um estudo aqui na Gran Concursos, né? E me deparei com questões de concurso relacionadas ao tema, a esses três tópicos, né? Sobre anulação, convalidação e revogação. Vale a pena você pesquisar e selecionar questões relacionadas a esses três tópicos. Isso cai bastante no concurso público, tá? Por exemplo, eu trouxe uma primeira aqui. A administração pública pode anular os próprios atos, se estiverem devidos, revogar os próprios atos por conveniência ou oportunidade, respeitados o direito adquirido. É a revogação. Então, acho que vale a pena você fazer esse exercício, né, de responder questões. É isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre a revogação. O que é revogação? Quais são as situações de revogação, né? Eu trouxe aqui três conceitos, se bem que em concurso público não vai cair conceito, na verdade cai um outro formato de cobrança. Mas para que você tenha uma noção do que é revogação, na verdade é a extinção de um ato perfeito e eficaz. O ato ele existe, ele está materializado, tá? Então, né, não se revoga, quer dizer, o ato é ilegal. Não, a administração pública, a administração pode entender que ela pode revogar um ato pleno, um ato formalmente, né, constituído, né? Então diz, é a extinção do ato administrativo perfeito e eficaz, com efeito ex nunc. Temos ex tunc e ex nunc. Ex tunc retroage, né? retroage os efeitos do ato. Ex tunc, né, é a partir de agora. Se ela entende que tem que revogar, é a partir deste momento, né? E agora, os dois requisitos principais, né, a doutrina ela é pacífica nesse sentido. Para que a administração revogue um ato administrativo, tem que existir dois requisitos, que é a conveniência e a oportunidade, né? O professor Alexandre Maza, ele fala com bastante clareza acerca do tema, né? Então é isso, se revoga um ato administrativo perfeito e eficaz, mas por conveniência e oportunidade da administração pública. Eu trouxe um outro conceito, é o meio de extinção de atos administrativos e tem como funcionamento conveniência também. Toda a doutrina, ela repete, na verdade, a professora Maria Silva Zanella também diz na mesma linha, né? Que é um ato administrativo discricionário. Ela já colocou uma outra situação. Se revoga é o ato administrativo discricionário, pelo qual a administração extingue um ato válido, por razões, né, de conveniência e oportunidade. Esse conceito é da professora Maria Silva Zanella de Pietro. É uma obra que eu recomendo. A professora Di Pietro é uma estudiosa do direito administrativo, vale a pena. Aí você que é concurseiro, né, estudar com base nessa. E tem o Carlos Maza também, excelente obra, né? Temos a Escola Maza, dê uma olhadinha na internet, pesquise lá, e tem bastante coisa interessante, né? Agora, aqui estamos dentro da doutrina, fazendo comentário. Vamos partir agora, vamos na verdade ver o que diz
a lei. O que ela fala sobre isso? A propósito, o artigo 53 da Lei 9784, ele diz o seguinte, que a administração deve anular seus próprios atos, condeivados de vício e de ilegalidade. Até aí, não é novidade, deve. E pode, olha, aqui, na verdade, quando o ato é ilegal, a administração ela deve agir, ela deve anular. Agora, quando o ato for por conveniência e oportunidade, ela pode alegar, ela pode revogar, é verdade? Então, é uma faculdade da administração, né? Quando o ato é ilícito, ela tem o dever de anular. Quando o ato ele é legal, ele está formalmente constituído, mas que a conveniência pode falar mais alto, né? Por exemplo, num processo de licitação, né? A administração não tem mais interesse daquela. Obviamente que a lei ela faz uma ressalva muito interessante. Se anula, aliás, se revoga um ato administrativo, respeitados, obviamente, os direitos adquiridos. A administração pública ela não pode causar nenhuma lesão ao terceiro de boa fé. Até aí, tudo tranquilo? Beleza? É isso. Como eu te falei no começo, né? É um assunto que despenca em concurso público, né? Então vale a pena você olhar, repetir aqui, anulação, convalidação e revogação. Eu estou falando no último tópico, que é revogação. Eu sugiro que você veja meus últimos vídeos, né? Eu falei sobre anulação e convalidação. Beleza, turma? É isso, o tema é instigante, né? O tema ele é... é atual ou não é? Não é o caso. É um tema que a administração pública convive diariamente, né? Com esse tripé, anulação, convalidação e revogação. Daí a grande incidência em provas de concurso público. Só que minha filha, eu estou com 5 questões de convalidação, né, anulação e revogação. 5 questões, assim, né? E também temos ainda nesse tocante, nesse tópico, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que também caminha na mesma linha. A administração pode anular seus próprios atos. Olha o que fala a resolução 473 do STF. Baixe lá, vai na internet e ache essa resolução 473. Quem sabe tá aí uma questão de concurso. Pode. Com fundamento na súmula 473 do STF, a administração pública pode realizar tais atitudes. Se você leu pelo menos 2 vezes, leu umas 3 vezes essa súmula, você decora, você tem, né, uma noção numa possível cobrança, você já sei, tranquilo, que já não tenho, já lembro, o professor falou que eu tinha que ler essa súmula. E pode cair, né, se você não leu a súmula, olha aí, a súmula 473 do Supremo Tribunal. Então, o que diz a súmula 473 do STF, Supremo Tribunal Federal? Diz o seguinte, que a administração pode anular seus próprios atos. Isso é tranquilo, isso é inquestionável. Quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não originam direitos. Isso é dizer, revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitado os direitos adquiridos. Então, na verdade, a jurisprudência está em consonância com a doutrina, respeitado, obviamente, e ressalvado também, em todos os casos, a apreciação judicial. Se a questão já está judicializada, vem sendo questionado no Poder Judiciário, aquele ato ele não pode ser revogado pela administração pública, posto que está sendo questionado lá
no Poder Judiciário. Essa é uma questão interessante. Não pode haver esse conflito de decisão, né? Ou o Judiciário revoga ou a administração revoga. A autoridade administrativa tem que, obviamente, que ter esse cuidado quando for revogar um ato administrativo. Obviamente, que desde que tenha conveniência ou interesse público, não interessa, mas tem que ver se esse ato já não foi, né, judicializado. Interessante. O professor Maza, né, o Carlos Maza, diz o seguinte: ao Estado, o que ele diz aqui? Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente, né? Porém, se tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, né? Então, é isso. Aqui ele trouxe aqui, o Maza, uma jurisprudência, um recurso extraordinário, 594-296. Eu peço que você lê essa jurisprudência do Supremo Tribunal que fala sobre esse tema. Okay? Vale a pena. Tudo. Olha, você tem que ficar muito atento à jurisprudência, à doutrina, na verdade, como vem caminhando a jurisprudência em relação a tal e tal tópico, né? Então, na verdade, um balizador. Os concurseiros sabem disso, que a jurisprudência é um balizador, é digamos, um norte para você estudar. Então, você não pode ficar apenas em relação à doutrina. Você tem que, na verdade, expandir, né, o horizonte, na verdade, a visão, como que o judiciário se comporta em tais e tais casos, né? Quando ocorre uma causa superveniente, o que é uma causa superveniente? É algo que surge depois da conduta desenvolvida pelo agente, que altera o juízo de conveniência e oportunidade sobre a permanência de determinado ato discricionário, obrigando a administração a expedir um segundo ato, o ato revogatório. Então, como que se anula um ato administrativo? É o tal do ato revogatório. Qual que é a finalidade dele? Extinguir um ato anterior. Veja lá, ache na internet ou mesmo uma obra o que é um ato revogatório. É o ato que revoga um ato administrativo. Beleza? Interessante isso. Ah, mas como que revoga? Tá? Então tá lá. Até eu trouxe um conceito, até do professor Maza. O que é um ato revogatório? É um ato secundário, concreto e discricionário, né, que promove a retirada do ato contrário ao interesse público. Então, na verdade, é um instrumento administrativo que a autoridade utiliza para extirpar, para retirar, né, aquele ato, né, até então materializado. Dê uma olhada no ato revogatório. É expedido somente para extinguir ato administrativo ou revelação jurídica anterior. Essa é a sua finalidade, seu objetivo específico no âmbito da administração. Então, o ato revogatório, ele é um ato utilizado pelo administrador para extinguir, para retirar, na verdade, né, retirar um ato anteriormente materializado, né, que a administração entende que na verdade não há interesse. Beleza, turma? Vamos em frente, vamos lá. A questão é instigante, a questão é interessante, a matéria é muito boa, tá? Assista esse vídeo por algumas vezes. Isso pode, na verdade, te colocar dentro de uma vaga no concurso público, federal, estadual, municipal, o que for, né? Agora, minha turma, quem pode revogar? Qual é a competência para revogar um ato administrativo? Qualquer autoridade? Né? O ato administrativo, conforme a doutrina, ele só pode ser realizado pela administração pública e não pelo Poder Judiciário. Olha que interessante. Agora, você deve ter lido já isso.
Como que o Poder Judiciário atua em relação à revogação de um ato administrativo? Mas isso fica para você, dê uma olhadinha lá. A revogação é um ato praticado pela mesma autoridade que praticou o ato revogado, né? Obviamente que temos exceções, né? O Judiciário pode atuar em algumas hipóteses, tá? Então, o ato de revogação só pode ser realizado pela administração pública e não pelo Poder Judiciário. Obviamente que, se houver uma provocação, o interessado apontar uma ilegalidade, aí sim o Judiciário atua. Beleza? Gente, só reprisando, o tema é importante, o tema ele cai bastante em prol do concurso público. E se você gostou desse meu papo aqui, inscreva lá, vai lá, vamos ampliar esse canal. O canal ele vai melhorando com a sua participação. Mas desde já eu agradeço a todos que já assistiram meus vídeos. Por outro lado, turma, quando o Judiciário e o Legislativo praticam o ato administrativo no exercício da função atípica, daí a revogação pode ser por eles determinada. Exemplo de uma função. O que é uma função atípica, minha turma? Ache da doutrina, vai lá, vai pesquisar lá, bata no Google. O que é uma função atípica do Poder Judiciário? Exemplo de função atípica. Vamos lá? O Poder Judiciário tem a função principal de elaborar o regulamento jurídico, jurídico do Estado. É a sua função típica, sua função primordial. A função exercida secundariamente por outro órgão é a função atípica. Peço que você leia sobre funções típicas e atípicas, poder judiciário, legislativo e executivo. Você acha, se for no Google, você vai achar claramente o que é uma função típica e uma função atípica. Como que esses três poderes atuam nesse assunto, que eles abordam. Então vale a pena dar uma olhadinha sobre... Eu vi numa prova de concurso uma questão falando sobre função típica e atípica. Cai mesmo, tá bom? De qualquer forma, é vedado ao Judiciário revogar ato praticado por outro poder. Na verdade, aqui estamos falando da independência dos poderes. Essa é a regra, mas há exceções, leia sobre o caso. Em regra, um poder ele não revoga um ato de um outro poder, porque existe a Constituição Federal, assim prevê. Beleza, turma? Olha, já falamos aqui 18 minutinhos. Eu vou fracionar essa aula em 2 ou 3, que ela é longa. Eu vou ficar, até porque ela é muito importante. Eu fiz aqui. Eu vou parar aqui por hoje sobre o objeto do ato revogatório. Qual é o objeto? Qual é o objetivo? Qual a finalidade? Junto à administração pública. Eu paro aqui, depois eu volto e vou falar sobre o objeto e venho falando sobre a fundamentação da revogação, turma. Ok? Reprisando, estude bastante esses 3 tópicos: anulação, convalidação e revogação. Pode ser o seu passaporte para um cargo público. Eu sou funcionário público, eu sou muito honrado por isso. Eu acho que a estabilidade conta muito, especialmente no momento em que vivemos. Tá? Hoje os concursos estão super concorridos e vão estar mais concorridos. Daí a importância da sua preparação, capacitação. Na verdade, as provas não são impossíveis, mas elas dependem de uma preparação com antecedência, turma. Saiu o edital, vou estudar. Tchau, está fora. Tá? Publicou o edital, vou começar. Não se começa a estudar com 1 mês. O concurso é um projeto de vida, turma. Tá? Você elabora um projeto de como eu vou estudar, quais são as matérias, tá, ok? Essa é a dica que eu dou para você, de uma pessoa experiente e que convive com essa
com essa realidade dos concursos, tá? Especialmente em se tratando de órgão público federal. Mas não é impossível. Estude, retorno em breve com a próxima aula, mesmo falando sobre revogação. Eu vou falar sobre ato revogatório e os fundamentos da revogação. Turma, um abraço, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.